Sakuta é um garoto bem solitário que se masturba por 67 dias seguidos. Mas quando ele vê uma garota estranha em uma fantasia de coelhinha, ele de repente sente que tem o que é preciso para animá-la e ajudá-la. Tudo começa quando Sakuta estava lendo um livro na biblioteca local. Quando uma coelhinha bem curvilínea estava andando por ali, ficou bastante claro que ela era invisível para todos. E enquanto ela se aproximava de Sakuta, ele continuou a encará-la, surpreendendo a garota que ele realmente podia ver. Ele reconhece essa gata como Mai, uma veterana de sua escola e uma atriz bem conhecida que estava na lista de Didi antes do maluco oleoso ser preso. Mas antes que Sakuta diga mais alguma coisa, Mai o avisa para esquecer o que viu e ficar fora dos seus assuntos. Na manhã seguinte na escola, Sakuta avista Mai e pergunta ao seu amigo, Kunami, se ele também pode vê-la. E ele confirma que sim, que consegue. Kunami também menciona que Mai perdeu muitas aulas no início do período por causa de sua carreira de atriz, então agora ela não tem amigos e muitas vezes está bem solitária. Nesse exato momento, a namorada de Kunami, Saki, chega e o arrasta para longe enquanto lança olhares furiosos para Sakura. Mais tarde, Saki confronta Sakura, dizendo para ele ficar bem longe de Kunami, sabendo que ele é uma má influência por causa dos rumores que circulam sobre ele. Ela tenta intimidá-lo, mas Sakuta a ridiculariza como um verdadeiro Chad, dizendo que seus melões vão encolher se ela continuar com raiva. Mais tarde, depois da escola, Sakuta vê Mai na estação de trem enquanto um homem tenta tirar uma foto dela para sua coleção de masturbação. Sakuta se aproxima e bloqueia a foto para proteger Mai, agindo rapidamente. Depois que o cara vai embora, Mai o agradece pela ajuda, e eles acabam pegando o trem para casa juntos. Sakuta menciona que não conseguiu esquecê-la naquele traje de coelhinha e a usou para sua noite como Spur de Magu, em suas fantasias. Mas Mai diz que não se importa de ser a fantasia cremosa de alguém. Ela então pergunta se o rumor sobre Sakuta ter sido hospitalizado por espancar 3 estudantes é verdade. Mas Sakuta diz a ela que não se preocupa em corrigir mentiras, pois as pessoas vão distorcer as histórias de qualquer maneira, não importa o que ele diga. Sakuta então pergunta a Mai por que ela usou a roupa de coelhinha e Mai explica que ela é famosa há muito tempo. E embora fosse divertido no início, tornou-se exaustivo ser reconhecida em todos os lugares, o tempo todo. Então ela desejou viver em um mundo onde ninguém a conhecesse. E um dia esse desejo se tornou realidade. Começou no aquário, onde as pessoas pararam de vê-la, e no início ela pensou que era apenas uma coincidência. Mas quando ninguém a notou em um café, ela percebeu que era real. Às vezes, as pessoas ainda podiam vê-la, então ela usou a fantasia de coelhinha para testar onde ela desapareceria e onde não, para entender o fenômeno. Mais tarde eles param em uma padaria, e a caixa ignora Mai completamente, enquanto ela tenta fazer o pedido, então Sakuta pede por ela. Mai fica surpresa que Sakuta acredite em seu absurdo de ficção científica, algo tão estranho. Mas Sakuta explica que já viu coisas estranhas semelhantes antes, algo que ele conhece como síndrome da adolescência. Para mostrar provas, ele convida Mai para seu apartamento. E assim que chegam ao seu quarto, Sakuta tira a camisa e Mai pensa que ele quer algo mais íntimo, mas ela fica chocada quando vê uma cicatriz gigante em seu peito. Ela pergunta como ele conseguiu, mas ele diz que não tem certeza. Ele então mostra a ela uma foto dos ferimentos de sua irmã Kid, o que a deixa chocada. Ele revela que Kid havia sido intimidada online no passado, e um dia ela voltou para a casa da escola, e ele viu feridas misteriosas aparecerem por todo o corpo dela, de forma inexplicável. Da mesma forma, Sakuta acordou com um corte sangrento no peito e foi hospitalizado. Mas as pessoas inventaram uma história de que ele espancou 3 meninos e se machucou no processo. De repente, Keied entra no quarto e confunde Mai com uma garota de programa, o que a faz entrar em pânico imediatamente. Sakuta a acalma e apresenta Mai como sua veterana, mas Kid fica com ciúmes de que seu irmão agora tenha que compartilhar seu amor com outra mulher. Surpreende Mai que Kid não saiba quem ela é, e Sakuta explica que é porque Kid não assiste televisão para evitar a síndrome da adolescência. E ele até jogou seu smartphone fora por causa disso, para se proteger. Sakuta conclui que a situação de Mai é outro caso de síndrome da adolescência e a encoraja a voltar a atuar, acreditando que isso a tornará visível novamente. Ele assume que ela quer voltar a atuar de qualquer maneira no fundo do coração. Mas isso irrita Mai e ela sai do apartamento. Ele a persegue para devolver o traje de coelhinha, mas ela diz com raiva para Sakuta ficar com ele. Sentindo-se mal por tê-la chateado, Sakuta começa a investigar por que ela deixou o show business, mas só encontra fofocas sem sentido, como Mai ter estado na infame Ilha Epstein. Mais tarde, em seu trabalho de meio período, uma repórter irritante chamada Fumika continua a incomodá-lo perguntando sobre o rumor em torno dele, mas ele se recusa a ceder e diz a ela para engasgar com a Glizzy, de forma bem direta. Mas então ele pergunta a ela se ela sabe sobre a carreira de Maya, e ela diz que pode desenterrar coisas para ele. No dia seguinte, Sakuta conversa com Futaba, sua outra amiga que ostenta um corpo de mãe da Pixar, e pergunta a ela se a invisibilidade poderia ser real, de fato. Futaba explica que algo só existe verdadeiramente quando observado, e se ninguém o reconhece, ele simplesmente deixa de existir. A percepção atinge Sakuta e ele entende que Mai só era vista quando era famosa, e agora ela pode desaparecer completamente.
Em pânico, Sakuta corre para casa e encontra Mai esperando do lado de fora de seu apartamento, fraca de fome, já que ninguém pode vê-la para servir sua comida. Ele entrega a ela um pouco de pão que comprou antes, e ela o aceita com gratidão, muito aliviada. No dia seguinte, Futaba explica a teoria por trás da condição de Mai para Sakuta, comparando-a ao famoso gato de Schrödinger. Ela descreve a colocação de um gato e um frasco de veneno dentro de uma caixa selada. Quando perguntada se o gato está morto ou vivo, ela responde que não está nenhum dos dois até que a caixa seja aberta, pois o bem-estar do gato só pode ser determinado através da observação, o que deixa claro seu ponto de que algo só existe quando é visto de fato. Algumas semanas depois, Sakuta e Mai vão fazer compras juntos como um casal. Mai explica que a cenoura que ela está segurando e tudo o que ela toca desaparece assim que ela entra em contato com isso de forma instantânea. Sakuta aproveita o momento para mostrar a ela seu riso insano, pedindo para ela fazê-lo desaparecer segurando sua mão. Mai entende como um convite, então ela pega a mão dele e o provoca por planejar cheirar o perfume dela em sua mão depois, enquanto se masturba em suas fantasias. Sakuta não nega e diz que até lamberia a mão enquanto faz isso, fazendo Mai sorrir enquanto ela se aperta ainda mais contra ele. Depois das compras, Sakuta está ansioso para ver o apartamento dela, com grande curiosidade. Mas Mai se recusa a deixá-lo entrar, ainda chateada por ele ter dito que ela deveria voltar ao show business. Mai diz que ele não sabe a verdadeira razão pela qual ela desistiu, mas Sakuta diz que sabe e revela como ela se afastou para se vingar de sua mãe sanguessuga, que a forçou a um contrato de sessão de fotos de maiô contra sua vontade, de forma cruel. Enfurecida, Mai o esbofeteia. Com as memórias de sua mãe a explorando por dinheiro voltando, Sakuta diz a ela que essa dor deveria ser sua razão para retornar e não fugir, enfrentando a situação. Mai então pergunta a Sakuta como ele conseguiu as informações sobre ela, e Sakuta explica que a repórter intrometida, Fumika, o informou que ela também estava interessada na síndrome da adolescência, de forma bem curiosa. Mai pergunta a Sakuta se ele fez algum acordo com Fumika para obter essa informação, e ele confessa que sim, dando a Fumika uma foto da cicatriz em seu peito como prova. Ao ouvir isso, Mai o chama de mais burro que uma porta, pois os paparazzi e os meios de comunicação estarão aterrorizando seu apartamento para conseguir notícias, assustando-o e a Cade, e Sakuta percebe que estragou tudo, de verdade. Agindo rapidamente, Mai liga para Fumika pessoalmente e oferece a ela um acordo. Mai pede a ela para não publicar a cicatriz no peito de Sakuta, e em vez disso, Fumika terá uma entrevista exclusiva com Mai quando ela retornar ao show business, em grande estilo. Mai então admite que Sakuta estava certo quando ele disse que ela ama atuar e quer continuar sua carreira. Então, eles chegam ao prédio do apartamento dela, que para a surpresa de Sakuta, é bem ao lado do dele. E Mai convida Sakuta para sair com ela no fim de semana, mas insiste que não é um encontro de forma alguma. Antes de sair, Mai o avisa para não se atrasar ou ela cancelará o passeio deles. Naquela noite, Sakuta toma um bom banho quente e grita de emoção com seu próximo encontro com Mai, sentindo-se muito feliz. Mas Kid entra correndo, preocupada depois de ouvir o grito, enquanto secretamente dá uma espiada no pênis do irmão. Naquele fim de semana, a caminho de encontrar Mai na estação, Sakuta avista uma garotinha chorando sozinha no parque e vai ajudá-la com boa intenção. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, uma garota aleatória o chuta, acusando-o de convidar a menina para sua van assustadora. No entanto, a garotinha o defende, e a garota intrometida rapidamente se desculpa pelo que acabou de fazer, até oferecendo a Sakuta para chutar suas bochechas para acertar as contas, de forma justa. Com seus chutes classificados como "ir pra todos", Sakuta a chuta. Mas a polícia de repente aparece, termina com eles sendo detidos, e depois de serem liberados, ele corre para encontrar Mai na estação apressadamente. Mai o repreende por estar horas atrasado, mas continua o encontro de qualquer maneira. Durante o passeio, Mai pergunta a Sakuta por que ele se importa tanto com ela. Sakuta diz que não pode ignorar suas lutas, especialmente não da mesma forma que as pessoas uma vez ignoraram a síndrome da adolescência de Kid, exceto por uma mulher que acreditou nele e levantou seu ânimo, dando-lhe esperança. Sakuta disse que queria ser essa pessoa para Mai, mas ao ouvi-lo falar sobre uma mulher, Mai fica com ciúmes, sai furiosa do trem e encerra o encontro. Anos atrás, durante o auge da síndrome de Kid, Sakuta estava deprimido quando conheceu uma garota chamada Shoko na praia, e ela o ajudou a se recuperar do desespero pela condição de Kid, dando-lhe apoio. Sakuta se matriculou propositalmente na mesma escola que Shoko frequentava para poder encontrá-la, mas descobriu que ela nunca existiu lá. Sakuta admite a Mai que estava apaixonado por Shoko, e Mai fica com ciúmes, sentindo-se incomodada. Nesse exato momento, a mãe de Mai aparece depois que Mai a contatou para se encontrarem. Mas quando sua mãe se aproxima deles, ela passa direto por Mai e fala com Sakuta, incapaz de ver a própria filha, o que é chocante. A mãe exige que Sakuta explique por que ela foi chamada para se encontrar, e Sakuta tenta desesperadamente lembrá-la de que ela tem uma filha chamada Mai, mas a mulher não se lembra. Em frustração, ele começa a xingar essa velha bruxa por ser uma mãe sanguessuga barata, mas Mai o impede, e a mãe dela vai embora sem olhar para trás.
Por frustração, Sakuta então sai perguntando a todos se eles se lembram da bela celebridade chamada Mai, mas nenhum deles se lembra dela, nem mesmo Fumika quando ele a liga, o que é desolador. De coração partido, Mai quer desistir, mas Sakuta se recusa a desistir e insiste para que continuem procurando, dizendo que ela ainda o tem com ela. Juntos eles pegam trem após trem, tentando encontrar alguém que se lembre dela a todo custo. Por medo de ser esquecida, Mai de repente pergunta se Sakuta se lembra dela, e Sakuta carinhosamente recorda cada detalhe sobre ela, desde seu lindo cabelo preto até seus fofos dedinhos dos pés, até que Mai cora e finalmente aceita a mão dele com um sorriso. Mais tarde, eles decidem descansar em um hotel. Mai vai tomar banho e avisa Sakuta para não espiar, mas Sakuta a provoca, dizendo que o som da água escorrendo por sua pele sedosa pode fazê-lo explodir em um instante de tanta excitação. Mai fica constrangida e vai para o banheiro enquanto Sakuta comenta como ela é fofa. Ele então liga para seu melhor amigo, Kunami, para perguntar se ele se lembra de Mai, esperando plenamente que ele não se lembre. Mas para sua surpresa, Kunami diz que se lembra dela. Sakuta então contata Futaba para fazer a mesma pergunta, e ela diz a ele que as pessoas na escola ainda podem se lembrar dela, o que é um bom sinal. Mais tarde, Sakuta e Mai param em uma loja para comprar roupas íntimas limpas e alguns preservativos, apenas por precaução. Apesar da situação estranha, eles aproveitam o tempo tranquilo juntos, desfrutando da companhia um do outro. Naquela noite, nenhum dos dois consegue dormir, então Mai sugere que eles deveriam se beijar. Mas o idiota estraga a chance de conseguir uns beijos fazendo outra piada suja, perdendo sua chance de seu primeiro beijo, de forma lamentável. Mas antes de adormecer, Mai o agradece por nunca ter desistido dela. Na manhã seguinte, Sakuta acorda ao lado da deslumbrante Mai e a culpa por tê-lo mantido acordado a noite toda. Conforme o dia avança, mais pessoas são incapazes de vê-la, o que é preocupante. Na escola, Mai verifica se seus colegas ainda se lembram dela, mas Futaba dá a notícia a Sakuta de que ainda mais pessoas esqueceram, incluindo Kunami. Então, a garota que chutou suas bochechas no parque, Koga, passa por ali sem reconhecê-la. E quando Sakuta pergunta a ela sobre Mai, ela e suas amigas apenas riem e o chamam de estranho por perguntar sobre uma pessoa inexistente. Usando cada grama de sua lógica, Futaba conclui que as pessoas esquecem de Mai assim que adormecem, e Sakuta percebe que quase se ferrou dormindo na outra noite, o que o teria feito esquecer de Mai para sempre. Depois da escola, Sakuta vai para seu trabalho de meio período, mas está completamente distraído, sua mente consumida por pensamentos de Mai e da síndrome da adolescência. Depois do trabalho, Sakuta para em uma loja de conveniência, compra várias bebidas energéticas e se força a ficar acordado, a todo custo. Ele abre seu diário e anota tudo o que aconteceu caso sua memória falhe. Na manhã seguinte, Sakuta parece exausto depois de passar a noite em claro e sua aparência abatida preocupa Mai, que se sente aflita. Eles caminham para a escola juntos, com Mai ainda esperançosa de que alguém possa notá-la hoje. No primeiro dia dos exames, Sakuta luta para ficar acordado. Mais tarde, quando ele encontra Futaba, ele percebe que ela dormiu e não se lembra mais de Mai, o que o deixa sozinho para enfrentar essa síndrome, sem ajuda. Naquela noite, ele continua a lutar contra o sono, procurando desesperadamente por uma resposta. Conforme os dias passam, sua condição piora, e Mai percebe sua luta desesperada para salvá-la, com grande aflição. Mais tarde, quando Sakuta tenta comprar mais bebidas energéticas, Mai o pega e insiste em ajudá-lo a estudar. Ele concorda, mas apenas se ela usar a fantasia de coelhinha, e Mai, de forma brincalhona, promete a ele uma recompensa na forma de outro encontro, algo que o anima. Então eles começam a estudar juntos, e Mai o usa como exemplo para explicar a diferença entre security e guarantee em japonês. Sakuta não consegue resistir a provocá-la, ganhando um tapa com o livro didático dela, de forma divertida. Mas então, horas depois, Sakuta começa a adormecer e tenta desesperadamente ficar acordado, mas Mai revela que colocou pílulas para dormir em sua bebida. Chorando, ela o agradece por tudo o que ele fez por ela e sussurra seu adeus, sabendo que ele a esquecerá pela manhã para sempre. No dia seguinte, Kid acorda Sakuta dizendo a ele que ele vai se atrasar. Enquanto ele se levanta, uma fantasia de coelhinha cai da cama, e Kid imediatamente assume que ele a comprou para ela usar e ajudá-lo a se masturbar, o que a deixa constrangida e envergonhada. Sakuta então abre seu diário e lê uma entrada descrevendo uma garota coelhinha chamada Mai, que ele conheceu há um mês. Ele está confuso sobre o que está lendo, mas tenta acreditar no que escreveu, apesar da estranheza. Recusando-se a aceitar totalmente, ele vai para a escola, onde Kunami comenta que Sakuta finalmente parece ter tido um sono adequado. De repente, Sakuta congela, sentindo que alguém o está observando de forma intensa. Na escola, Futaba entrega a ele uma carta que encontrou em seu caderno, uma que ela não se lembra de ter escrito. Ela fala sobre como a existência depende de ser observada, e que para tornar alguém real, outros devem reconhecê-los de forma consciente. A nota incita Sakuta a criar uma razão para as pessoas se lembrarem. Durante o exame, Sakuta luta com a diferença entre security e guarantee.
quando de repente uma enxurrada de memórias de uma certa garota coelhinha o atinge com força total. Ele se lembra de Mai e de quanto amor ele tem por ela, e lágrimas começam a cair de seus olhos. Oprimido, Sakuta sai correndo da sala de aula, determinado a quebrar a ignorância de todos e fazê-los lembrar da garota que ele ama, a todo custo. A mesma garota que o provoca, cora quando provocada de volta e roubou seu coração, em um campo aberto ele reúne suas bolas massivas e grita a plenos pulmões que ele ama Maya Sakurajima, com toda a sua paixão. As pessoas pensam que é uma piada e o ignoram, mas ele continua gritando repetidamente, declarando o quão profundamente a ama, como ele quer passar a vida com ela, como ele quer envelhecer ao lado dela, recusando-se a deixar as pessoas o ignorarem de forma alguma. Seus colegas de classe saem de suas salas para assistir a este completo simp se confessar a John Cena, mas de repente Mai aparece. Ela corre em direção a ele e o esbofeteia com força por tê-la esquecido. Ela diz que nunca o perdoará, mas Sakuta a abraça, recusando-se a soltá-la com firmeza. Mai pisa no pé dele, e Sakuta sente a dor, mas a segura mais apertado. Olhando em seus olhos, ele diz a ela não apenas que gosta dela, mas que a ama de verdade. Mai diz a ele para dizer isso novamente em um mês, pois ela não quer responder aos seus sentimentos enquanto está constrangida, e Sakuta promete repetir isso todos os dias, sem falta. Com os olhos de todos sobre eles, Mai grita que os rumores sobre Sakuta hospitalizar estudantes são mentiras. Sakuta se preocupa com a reação do professor, mas Mai diz a ele que ela enfrentará isso com ele, juntos. Uma semana depois, a vida volta ao normal e Kunami e Futaba chamam Sakuta de um Sigma total por desafiar ousadamente a norma e se confessar para a garota que ele ama. Uma manhã, semanas depois, Kid assiste ao noticiário matinal enquanto o Japão passeia com a Alemanha no futebol, com facilidade. Na escola, Kunami zomba do corte de cabelo picado de Sakuta, enquanto Futaba se junta à conversa. Durante o almoço, Mai traz para Sakuta uma refeição caseira depois que ele a provocou por ser uma cozinheira terrível, de brincadeira. Eles se sentam juntos, e depois de semanas dizendo a ela que a ama, Sakuta pede a Mai para ser sua namorada. Ela ignora a pergunta dizendo que está cansada de ouvi-lo dizer que a ama, repetidamente. Ela rapidamente muda de assunto e menciona que conseguiu um papel de atriz que inclui uma cena de beijo. Sakuta entra em pânico, insistindo para que ela recuse porque seus lábios são apenas dele para provar, e de mais ninguém. Mai diz que está tudo bem, considerando que ele já a beijou. Mas quando Sakuta diz que não se lembra, Mai fica desapontada. Ela pergunta se ele quer outro beijo, e ele concorda instantaneamente com grande entusiasmo. Mai diz a ele para fechar os olhos, e ele o faz, acreditando que está prestes a perder a virgindade de seus lábios, mas Mai se aproxima e o prega uma peça, o que o decepciona. Depois de acalmá-lo, ela explica que o beijo no papel não é dela, mas é outra atriz que o fará, em seu lugar. Sakuta fica triste depois de ser enganado e não ser levado a sério, então ele diz a Mai que está lentamente deixando de amá-la. Isso choca Mai, e ela implora para que ele não deixe isso acontecer de forma alguma. Ao ouvir isso, Sakuta aproveita a chance para perguntar novamente se ela será sua namorada. Enquanto cora intensamente, Mai concorda em ser sua amante. Na manhã seguinte, Kid mais uma vez assiste a mesma notícia do Japão vencendo a Alemanha no futebol, como se nada tivesse mudado. Sakuta percebe algo estranho, mas Kid não. Na escola, Kunami novamente zomba do corte de cabelo de Sakuta, e Futaba se junta da mesma forma, o que deixa Sakuta desconfiado, mas quando perguntado, Kunami insiste que é a primeira vez que eles conversam assim de verdade. Conforme o dia continua, Sakuta percebe que tudo está se repetindo exatamente como antes. No almoço, ele come com Mai novamente e quando ela responde exatamente como ontem, ele se adianta provocando-a primeiro e pedindo diretamente para ela ser sua namorada novamente, desta vez obtendo a mesma resposta, sem surpresas. Mais tarde, Sakuta vê um homem assediando Koga, oferecendo-se para mostrar a ela como é seu pênis dourado, mas Sakuta ignora e vai embora. No dia seguinte, os mesmos eventos se repetem, confirmando um loop temporal de forma inegável. Sakuta pede conselhos a Futaba, e ela suspeita da boa e velha síndrome da adolescência. Ela introduz o conceito do demônio de Laplace, um ser que pode prever o futuro, conhecendo a posição de cada átomo com precisão. Eles suspeitam que alguém além de Sakuta esteja agindo como o demônio de Laplace, repetindo o dia para consertar algo que continua falhando. Sakuta começa a observar as pessoas e percebe Koga agindo de forma diferente, o que é um indício. Quando ele a confronta, ele percebe que é ela. Ele pergunta quantas vezes ela reviveu o mesmo dia. E Koga, aliviada por alguém mais notar, admite que não tem ideia do que está acontecendo de forma alguma. Sakuta pergunta se algo doloroso aconteceu ultimamente, e sugere a síndrome da adolescência como a causa, mas Koga descarta. De repente, ela arrasta Sakuta para debaixo de uma mesa para se esconder de alguém, com urgência. Eles ficam quietos até o cara ir embora. Koga então explica que o homem é Misawa, por quem sua amiga Rina tem sentimentos intensos, mas Koga sabe que Misawa tem interesse nela, e que ele só namora por diversão, o que a enoja profundamente. No entanto, ela sabe que se o rejeitar, suas amigas podem isolá-la.
Enquanto conversam, Misawa retorna e os encontra em uma situação bem comprometedora. Momentos depois, Mai entra e os vê assim. Sakuta tenta explicar, mas Mai sai furiosa. Sakuta não se preocupa, pois espera que o dia reinicie, mas quando isso não acontece, ele percebe que os deuses do anime realmente o odeiam. Mais tarde, Sakuta e Futaba discutem a situação e concluem que Koga é o demônio de Laplace. Sakuta percebe que Futaba parece chateada, e ela fala sobre como se sente infeliz por gostar de Kunami, que já tem uma namorada. Ela avisa Sakuta que se Mai pode interpretar mal o que houve com Koga, Misawa também pode, fazendo o loop reiniciar e colocando Koga em perigo novamente. Mais tarde, Koga se junta a Sakuta e Kunami em seu trabalho de meio período como nova funcionária. Durante o turno, as amigas intrometidas de Koga questionam Sakuta sobre ser seu namorado, gerando mal-entendidos bem constrangedores. Mais tarde, Koga pede a Sakuta para fingir ser seu namorado, mas ele recusa. Sakuta diz a ela para focar na síndrome, mas Koga o ignora e implora para que ele finja namorá-la por alguns meses. Ela diz que as pessoas o veem como alguém legal após sua confissão pública a Mai, então ela o implora para considerar, pois não quer ser evitada pelas pessoas e quer ser vista como legal por namorá-lo. O medo de isolamento dela lembra Sakuta de Kid. Sentindo simpatia, Sakuta concorda. Koga não perde tempo e imediatamente o convida para um encontro para provar às suas amigas que ela pode lidar com o romance. Mais tarde, enquanto toma banho, Sakuta se perde em pensamentos, imaginando como Mai reagiria ao que acabou de acontecer. Mas então seus pensamentos são interrompidos quando ele vê Mai estrelando um novo comercial de refrigerante. Momentos depois, a verdadeira Mai chega ao seu apartamento, exigindo uma explicação para o que aconteceu entre ele e Koga. Mai força Sakuta a se ajoelhar como um bom cãozinho. Enquanto ela se senta na cama, após a explicação dele, ela diz que entende a situação, mas ainda suspeita que ele esteja escondendo algo. Sakuta explica que as dificuldades de Koga o lembram de Cads, e ele não quer que Koga termine sozinha e rejeitada como sua irmã um dia foi. Mai o libera da culpa e o deixa fingir namorar Koga. Mas antes de fazer isso, ela exige que Sakuta prove que é leal a ela. Sakuta tenta mostrar isso fazendo o que Johnny Sins fez, mas Mai o chuta antes que seu amiguinho ficasse animado demais. Quando ele sugere um encontro, ela o recusa por causa do trabalho. Em vez disso, ela lhe entrega uma sacola contendo um vestido, dizendo que o comprou para Keiichi, esperando que a inspire. Quando Sakuta abre a porta, Keiichi está lá, tentando ouvi-los. Ele a traz para dentro e lhe dá o vestido para experimentar. Keiichi o veste, agradece a Mai e adoravelmente pede para ela se tornar sua cunhada. Mais tarde, Sakuta expressa sua gratidão a Mai por ser tão gentil com sua irmã, mas Mai o avisa para manter seu enorme salsichão sob controle perto da Koga, pois aquele monstro é só dela. No dia seguinte, Sakuta pergunta a Kunami sobre Misawa e descobre que Misawa é um completo babaca que já tem namorada e só a usa para umas rapidinhas. Irritado, Sakuta quer se exibir sendo afetuoso com Koga. Mais tarde, ao encontrar Koga, Sakuta começa a elogiá-la antes do encontro falso deles. Ela pede o número de telefone dele, mas ele, presunçoso, diz que não tem celular, o que a choca, pois ela não conseguia entender como ele pode sobreviver sem um aparelho. Então, no trem, Koga boceja, e quando perguntada, ela diz que está cansada de ficar acordada a noite toda conversando com as amigas e assistindo a vídeos que elas lhe enviaram. Sakuta a chama de burra por fazer isso, mas Koga insiste que precisa seguir as tendências para não ficar para trás. Então, eles visitam um aquário, tiram fotos onde Sakuta parece estar morto por dentro e observam alguns pinguins. Koga diz que Sakuta é como o pinguim que não se importa em ser ridicularizado, mas ela percebe que é o completo oposto, como alguém que se importa demais. Depois, Koga se abre sobre seu passado, dizendo que costumava ter uma aparência comum e só mudou seu estilo depois de se mudar para Tóquio para se encaixar. Apesar de gostar de seu novo eu, ela ainda se sente falsa, mas Sakuta a tranquiliza dizendo que ela é quem ela escolhe ser, e deve abraçar isso. Enquanto caminham na praia, eles encontram uma garota perdida chamada Yoniyama, que está procurando sua alça de celular perdida. Koga oferece ajuda, mas Yoniyama recusa, pois não é do grupo de garotas populares de Koga. Sakuta e Koga a ignoram e ajudam mesmo assim. Sakuta rapidamente avista a alça, e Koga corre para pegá-la, molhando-se no processo. No dia seguinte, ela pega um resfriado, e Sakuta a visita na enfermaria com comida, e a provoca enquanto a ajuda a cuidar dela. Quando Koga pergunta por que ele concordou em ajudá-la, Sakuta diz que ela parecia aflita. Ele diz a ela que deveria ter ficado em casa para descansar, mas ela insiste em ir à escola, não querendo ficar para trás nas últimas tendências nem por um dia.
Koga insiste que Sakuta é estranho por não se importar com as pessoas que o odeiam. Mas Sakuta acredita que ele só precisa de uma pessoa para amá-lo para que a vida esteja bem, e isso atinge Koga profundamente. Alguns dias depois, Koga dá pêssegos a Sakuta para retribuir o favor da comida que ele lhe deu, e ele brinca sobre como vai imaginar os pêssegos dela quando os comer mais tarde. Mais tarde no trabalho, Koga pergunta a Sakuta sobre Mai, e Sakuta diz que eles já estariam juntos se não fosse pelo irritante loop temporal. Quando Koga pergunta se Mai já disse que o ama, Sakuta percebe que ela não disse. Naquela noite, Mai liga apenas para ouvir a voz dele, e ele fica muito feliz. Eles flertam e se provocam à distância. Então conversam sobre planos futuros. E Sakuta brinca sobre se tornar Papai Noel para que ele possa trabalhar apenas um dia por ano. No dia seguinte, Kunami visita Futaba fazendo-a corar, e quando Sakuta entra para ver a cena, ele sai rapidamente, fazendo Futaba entrar em pânico, não querendo que Kunami percebesse seus sentimentos por ele. Mas Sakuta sabe que Kunami é muito burro para perceber. Eles mais tarde discutem por que o loop temporal parou e concluem que Kuga deve estar contente com sua vida atual, mesmo que ela não perceba isso. Depois a mãe do filho irritadiça de Kunami, Kamasato, confronta Sakuta avisando-o para ficar longe de seu amado Kunami. Mas está claro para Sakuta que essa vadia está com ciúmes dos melões e pêssegos escandalosos de Futaba. Então Sakuta a provoca sarcasticamente, o que a irrita ainda mais. Mais tarde no trabalho, Sakuta conta a Kunami sobre o confronto, e Kunami promete resolver. Ele então pergunta se o relacionamento de Sakuta com Koga é real, e Sakuta confirma. Kunami então revela que Misawa tem espalhado rumores de que Koga é uma vagabunda barata que gosta de engolir salsichões, o que irrita Sakuta. Depois do trabalho, ele encontra Futaba e pede conselhos para ir contra um atleta como Misawa, e Futaba sugere usar a cabeça. De volta para casa, Mai lhe deixa uma mensagem dizendo que sente falta dele, e Sakuta quer ligar de volta, mas hesita por culpa. No dia seguinte, por causa do rumor nojento, Koga anda atrás de suas amigas, sendo isolada delas. Mais tarde, Sakuta a encontra sentada sozinha, claramente magoada. Misawa e sua gangue de babacas aparecem, zombando dela. Cheio de tudo, Sakuta o confronta, zombando de sua insegurança por ter um pinto minúsculo e o chama de um completo idiota. Misawa o soca, mas Sakuta se levanta novamente, pronto para lutar. Mas assim que Sakuta avança contra ele, ele muda para um chute na canela de Misawa e derruba esse canalha. Ele chuta o rosto dele, dizendo que tinha acabado de pisar em cocô, e a multidão assiste com admiração. Percebendo que criou uma cena, Sakuta pega a mão de Koga e foge do local. Após escapar, Koga cora, sobrecarregada por Sakuta tê-la defendido como um namorado de verdade. Mas Sakuta lembra que ele está apenas cumprindo sua promessa de protegê-la. Koga então recebe uma mensagem de Rin dizendo que ela superou Misawa. Querendo esclarecer o rumor, Koga admite que ainda é virgem e Sakuta ri, dizendo que nunca acreditou nos rumores. Ela para e pergunta como pode retribuí-lo, mas ele apenas pede para que continuem amigos quando tudo acabar. Koga congela, percebendo que se apaixonou por ele ainda mais. No dia seguinte, Sakuta avista Misawa na estação de trem, mas o ignora completamente, embarcando no trem enquanto outros estudantes fofocam sobre o cocô em seu rosto no dia anterior. Na escola, Koga e suas amigas veem Sakuta, sorrindo e rindo antes de sair, e Sakuta percebe que está muito envolvido no papel agora, e se ele de repente terminar com Koga, ninguém vai acreditar. No dia seguinte, Mai o ajuda a estudar, mas Sakuta não tem motivação. Então, Mai veste sua roupa de coelhinha para lhe dar um pouco de suco de motivação. Quando ele pergunta por que ela está sendo tão gentil, Mai admite que ficou impressionada ao vê-lo defender Koga e derrubar Misawa, revelando que ela estava lá quando aconteceu. No dia seguinte, Sakuta e Koga vão a um encontro para escolher trajes de banho, mas Sakuta a provoca, dizendo que ela não tem o corpo para isso. Koga pergunta sobre o relacionamento dele com Mai e até os apoia, mas Sakuta lembra que, por causa dela, ele perdeu sua chance com Mai. Eles discutem terminar o relacionamento falso mais tarde, e Koga elabora um plano de que ela vai largar Sakuta depois de descobrir que ele ainda é obcecado por Mai, tornando isso crível. Dias se passam, e Sakuta começa sua manhã com Kid o acordando. Quando perguntado sobre os planos para as férias de verão, ele diz que, assim como Brock Lesnar, ele vai comer, dormir, dar uma gozada no seu pinto e repetir. Então, o dia do último encontro falso chega, e ele está pronto para terminar as coisas com Koga. Na praia, Koga aparece para o último encontro deles, e Sakuta não consegue evitar provocá-la. Ele se esforça ao máximo, chamando-a de fofa e fazendo-a corar incontrolavelmente. Eles comem milho grelhado, espirram na água, constroem castelos de areia e compartilham raspadinha. Koga o agradece sinceramente e se despede, encerrando oficialmente o breve romance falso deles, e ela lhe deseja sorte em sua busca por Mai.
No dia seguinte, Keiji acorda Sakuta novamente, mas ele percebe que tudo reiniciou. Ele corre para perguntar a Koga se ela também experimentou o loop, mas ela diz que não, o que o confunde. Ele consulta Futaba, que conclui que Koga está mentindo. Futaba explica que Koga pode estar revivendo o dia de propósito para continuar passando tempo com ele até que ele se apaixone por Sakuta, acabando por repetir o mesmo encontro na praia de milho, água, castelos de areia e raspadinha, repetidamente como se fosse Subaru de ReZero. No quarto reinício, ele tem certeza de que Koga está mentindo, então dessa vez ele muda o plano e a leva para uma cidade diferente. Eles visitam um templo, comem lanches e passeiam. Sakuta escreve um desejo de amor falso, avisando Koga que mentir para os deuses a amaldiçoará. Então ela entra em pânico e escreve o nome dela também, e Sakuta pendura o desejo para ela. Quando Koga pede para voltar à praia, Sakuta recusa, exigindo que ela pare de mentir. Ela finge não saber o que ele quer dizer, mas ele a confronta diretamente, dizendo que seu amor por Mai nunca mudará, nem mesmo depois de 1 milhão de encontros com ela. A chuva começa a cair, e Koga desaba em lágrimas. Ela confessa que realmente acreditava que poderia mudar o coração de Sakuta repetindo o encontro. Ela diz que originalmente queria apoiar o amor dele por outra garota, mas acabou se apaixonando mais profundamente por ele toda vez que o loop reiniciava. Ela admite que dói saber que é apenas um fardo para ele e Mai, porque sabe que ele ama Mai, não a ela. Em meio às lágrimas, Koga culpa Sakuta por ser gentil demais com ela, mas Sakuta diz a ela para parar de mentir para si mesma e dizer o que realmente sente. Enquanto tremia, Koga finalmente grita a verdade de que o ama, quebrando o ciclo do loop. Na manhã seguinte, o Japão vence a Alemanha no futebol mais uma vez, e Sakuta percebe que Koga resetou tudo. Na escola, ele repete sua confissão a Mai. Ela responde friamente, mas Sakuta age da mesma forma que antes, levando ao mesmo doce resultado de Mai corando e concordando em se tornar a mãe de seus filhos. Então, Sakuta a surpreende perguntando como ela realmente se sente sobre ele, e Mai responde beijando sua bochecha, confirmando seu amor. Depois disso, Sakuta vê Koga com Misawa, mas desta vez ela o rejeita com confiança, dizendo que já ama um certo idiota que tem um lado legal dentro de si. Quando Sakuta pergunta a quem ela se refere, ela admite que é ele, e brinca dizendo que ele lhe deve por arruinar sua vida social. Sakuta promete continuar sendo amigo dela, e ela sorri com isso. Mais tarde, enquanto conversava com Futaba, Sakuta percebe Koga voltando para casa sozinha, apenas para vê-la encontrar novas amigas que a apreciam por quem ela é. Futaba teoriza que Sakuta e Koga estavam ligados quando seus átomos de alguma forma colidiram. Sakuta brinca sobre chutar Koga e Futaba exige ver seus pêssegos macios e suaves para sua pesquisa, a fim de provar que está certa. Depois, Sakuta finalmente volta para casa com Mai novamente, agora oficialmente juntos. Enquanto passeiam pela chuva, eles passam por uma garota misteriosa, protegendo um gato debaixo de seu guarda-chuva. Sakuta para ajudar e percebe em choque que a garota é ninguém menos que Shoko. O encontro leva Sakuta de volta a quando eles se conheceram na praia, e enquanto Shoko tentava alegremente falar com ele, Sakuta continuava tentando afastar Shoko. No entanto, Shoko se recusou a recuar, e esse se tornou o momento em que tudo mudou para ele. Sakuta acorda e que encontra Kid e a lembra que ele é seu irmão, não seu pai de bebê. Semanas se passaram desde seu reencontro com Shoko, mas ele percebe que esta versão dela é diferente, e a Shoko que um dia o conheceu não parece reconhecê-lo. Desde o encontro, Shoko tem visitado a casa de Sakuta regularmente para ver o gato que ela salvou, que Sakuta escolheu adotar para fazer companhia ao seu outro gato. Kid observa os dois com ciúmes, suspeitando que Sakuta queira arrumar outra irmãzinha para substituí-la. E enquanto Sakuta a assegura de que sua única irmãzinha é ela, Kid pretende aprender as maneiras de fazer seu irmão mais velho amá-la de verdade. Curioso, Sakuta pergunta a Shoko se ela tem uma irmã mais velha gostosa ou uma mãe ainda mais gostosa que se parece com ela. Mas quando Shoko diz que não tem irmãos, Sakuta decide conversar com Futaba sobre isso. Em outro lugar, Futaba está tirando fotos para começar sua conta no OnlyFans quando Sakuta a liga. Quando eles se encontram, Sakuta fica chocado com o quão diferente e muito mais atraente ela parece sem seus óculos e com o cabelo solto. Ele pergunta sobre o uniforme dela, e ela diz que precisa ir à escola para garantir que seu clube permaneça ativo e não seja fechado. Sakuta então lhe diz que conheceu Shoko, o que a surpreende ao saber que ela é real, mas ele explica que esta Shoko que ele conheceu é diferente daquela por quem ele se apaixonou. Ela diz que existem mitos de que todos têm um doppelganger, mas ela assegura a Sakuta que, enquanto nada de ruim tiver acontecido, Sakuta não deve se preocupar e continuar a viver a vida.
Eles passam por um pôster de um festival de fogos de artifício, o que lembra Sakuta do mesmo que ele. Kunami e Futaba compareceram, e sugere que eles vão novamente, mas desta vez, Futaba veste um kimono para seduzir Kunami e afastá-lo de sua amante tóxica. Mas Futaba fica enojada com a sugestão e vai embora. Mais tarde no trabalho, Sakuta encontra Kunami, e eles discutem sobre suas namoradas, mas Sakuta desabafa sobre como Mai está fora por uma semana a trabalho, enquanto ele está preso sozinho tendo que cuspir e fazer cócegas em seu próprio pinto. Koga chega usando um yukata e Sakuta a elogia por parecer fofa apesar de faltar os minerais em seu torso, irritando-a instantaneamente. Então, quando Sakuta começa a trabalhar, Mai aparece para surpreendê-lo. Ele a provoca por deixá-lo completamente sozinho, e Mai se desculpa por ser uma namorada ruim que abandonou seu namorado por causa do trabalho. Depois do trabalho, eles voltam para casa juntos, e Mai pergunta a ele sobre a nova Shoko, e Sakuta diz que mesmo depois de conversar com Futaba, ele não descobriu nada, mas tudo o que ele quer agora é ser carinhoso e amoroso com Mai. Mas então eles avistam Futaba entrando de forma incomum em um café internet suspeito e decidem segui-la. Tentando localizá-la, Sakuta liga para o telefone de Futaba, e ela o atende. Mas para sua confusão, Futaba aparece pessoalmente sem seu telefone, e quando ela vê Sakuta, ela rapidamente foge. No entanto, Sakuta a alcança e explica que a síndrome da adolescência foi adicionada novamente, duplicando-a para que agora existam duas Futabas. Ela diz que estava no café porque a outra tomou conta de sua casa. Sakuta sugere que Futaba fique em sua casa, mas Mai recusa imediatamente, temendo que a gravidade dos dois grandes planetas de Futaba possa atraí-lo para atrair. Em vez disso, Mai insiste em ficar lá também. Quando eles voltam para casa, Kid aponta que seu irmão está sendo cercado por muitas garotas ultimamente, mas o assegura de que ela sempre será a garota número 1 dele. Sakuta apresenta Futaba a Kid, e Kid sugere que ela durma com ele enquanto as garotas podem usar o quarto dela, mas Sakuta recusa. Mais tarde, Futaba toma banho e Sakuta fica por perto fazendo-lhe perguntas. Ela admite que está assustada e não entende por que isso está acontecendo, preocupada que a outra Futaba possa acabar fazendo algo estranho, como enviar a Kunami uma foto de sua carne assada, ou até mesmo vender seus pés online. Naquela noite, Sakuta dorme do lado de fora para deixar as garotas terem seu quarto, mas Mai aparece para se juntar e acompanhá-lo. Ele pergunta o que ela está fazendo, e Mai diz que quer ficar perto e passar um tempo com seu namorado depois de ficar longe por tanto tempo. Ele pergunta a ela sobre Futaba, e ela se sente um pouco triste por ele estar mais focado nela do que em sua própria amada à sua frente. Ela se sente triste por eles não irem a um encontro no dia de folga dela, sabendo que Sakuta passará seu tempo com a querida Futaba. Sakuta quer pedir um favor a ela e cuidar de Futaba, e Mai diz que isso significaria que ele estaria lá mesmo depois que ela o deixasse para o trabalho. Sakuta pede que ela o recompense, e Mai o informa que não se importa que ele tome a iniciativa, insinuando que ele a beije. Sakuta tenta, mas estraga tudo batendo a cabeça dela, arruinando o momento. No entanto, Mai o tranquiliza dizendo que eles terão muitas outras chances mais tarde. Na manhã seguinte, todos desfrutam da culinária de Mai e Sakuta não consegue deixar de desejar que ela se torne sua esposa um dia. A campainha toca e Shoko chega para visitar os gatos, percebendo o quão popular Sakuta é com as mulheres. Na escola, Sakuta procura a outra Futaba, mas não a encontra no laboratório. Ele então encontra Futaba, em vez disso, assistindo Kunami jogar basquete para espiar seus abdominais bem definidos. Ele a provoca por ser fã de Kunami, e Futaba diz a ele para ir se engasgar com madeira. Quando Sakuta pergunta por que ela gosta dele, Futaba se lembra de como Kunami uma vez lhe deu pão de chocolate quando ela estava com fome, o que a comoveu profundamente, mas ela diz que não foi o pão que a conquistou. Foi o momento em que ele apareceu com gentileza, durante seu momento difícil. Futaba pergunta a Sakuta por que ele está aqui, e ele revela a Futaba que a outra Futaba está morando em sua casa. Sakuta diz que, embora inicialmente suspeitasse que uma delas fosse falsa, depois de conhecer as duas, ele não sabe mais. Ele acrescenta que a Futaba em casa não sabe por que isso está acontecendo, mas a Futaba à sua frente diz que a que está em casa está mentindo, pois ambas as Futabas sabem por que isso aconteceu, mas se recusam a elaborar. Enquanto isso, a Futaba na casa de Sakuta dá aulas de matemática para Kied e Shoko, enquanto Mai recebe uma ligação de seu agente. Quando Mai casualmente menciona estar na casa de seu namorado, o agente reage em choque. Mais tarde, Sakuta conversa com Kunami, que expressa preocupação com o bem-estar de Futaba, e isso faz Sakuta ver que há esperança para os sentimentos de Futaba por Kunami. Então Sakuta liga para casa, e quando Mai atende, ela o ordena a voltar para casa, pois há algo importante para eles conversarem.
Mas a conversa deles é interrompida por Kamasato, que confronta Sakuta por ser amigo de Futaba. Ela diz a Sakuta que Futaba está lentamente se destruindo, e quando ele pergunta o que ela quer dizer, Kamasato mostra a Sakuta sua conta secreta, cheia de fotos picantes dela para a galera dos rapazes também. Mais tarde em casa, Futaba toma banho e Sakuta faz mais perguntas, mas desta vez ele menciona a conta secreta dela, o que a atinge profundamente, e a faz compreender por que existem duas versões dela. Ela admite que criou a conta inicialmente para interagir normalmente, mas logo virou seu espaço privado para obter a atenção que tanto precisava em sua vida carente de afeto. Futaba confessa que homens a observam com frequência, o que a enche de nojo do próprio corpo, e postar fotos online lhe deu a atenção que ansiava, mas também a preencheu de culpa, gerando uma contradição interna. Ela crê que esse conflito entre sua culpa e seu desejo descontrolado a dividiu em duas. Então Futaba pede a Sakuta que a ajude a convencer seu outro eu a parar de postar fotos e se expor ao mundo. Depois, Sakuta encontra Mai e finalmente pergunta o que ela queria falar. Ele entra em pânico quando ela revela que sua agência a proibiu de namorar ou sequer ver o namorado. Após se acalmar, eles concordam em suportar a distância pela carreira dela e prometem lutar pelo relacionamento. No dia seguinte, Sakuta diz a Futaba que sabe das fotos dela e ela suspeita que ele está ali para bancar o paizinho e impedi-la de continuar mostrando suas belas curvas a estranhos. Mas Sakuta explica que está com ela porque Mai não pode estar, o que deixa Futaba desconfortável. Ela se abre mais sobre as fotos, dizendo que elas vêm do ódio ao próprio corpo e as curvas voluptuosas das quais se envergonha. Futaba então pede a Sakuta que escolha entre ela e a outra versão de si mesma. Após dias pensando, Sakuta admite que ainda não consegue escolher. Kunami surge de repente, pedindo um leque, e Sakuta incentiva Futaba a ajudá-lo, aproximando-a dele. Uma semana se passa e Sakuta continua visitando a Futaba rocha, até que ela finalmente para de postar online. De repente, Futaba recebe uma mensagem ameaçadora de alguém que a reconheceu nas fotos e quer encontrá-la para expandir seu domínio, ou a explorar. Sakuta pega o telefone dela e ameaça chamar a polícia para esse degenerado. E após essa experiência, Futaba implora a Sakuta para apagar sua conta. Então Sakuta a acompanha até em casa. E ela se desculpa pelo ocorrido, mas ele a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Futaba pede que ele fique caso seu perseguidor apareça, e Sakuta brinca que talvez beba a água do banho dela depois. Mas Futaba imediatamente ameaça denunciá-lo a Mai. Naquela noite, a paranoia a domina, e ela chama por Sakuta repetidamente enquanto toma banho. Entre suas palavras ansiosas, ela revela o quão solitária sua vida tem sido, com ambos os pais sempre trabalhando. Mas tudo mudou quando ela conheceu Sakuta e Kunami. Ela se lembra de ter visto Sakuta indo à escola, apesar de todos o evitarem pelo incidente da hospitalização. Sua atitude de não se importar com nada a intrigou, e logo se tornaram amigos. Agora, ela teme perdê-los, Sakuta e Kunami, quando eles avançarem nos relacionamentos, mas Sakuta está segura que ela está enganada sobre eles e liga para Kunami para provar. Kunami chega rápido, preocupado com Futaba, e vê o quanto Kunami se importa e emociona Futaba. Ela se emociona percebendo que não está sozinha e que realmente tem amigos que se importam com ela. Depois que as coisas se acalmam, Sakuta o surpreende com fogos de artifício, querendo compartilhar um momento de alegria juntos. Eles os acendem na praia, rindo e aproveitando a noite, redescobrindo a força da amizade. Futaba pergunta a Kunami por que ele não questionou o que estava acontecendo, mas ele diz que não precisa, pois algumas coisas são compreendidas sem palavras. A resposta dele faz seu coração palpitar novamente, e ele os convida para assistir ao próximo festival de fogos juntos. Na manhã seguinte, Kunami parte, e a Futaba mais picante diz a Sakuta para cuidar da Futaba tímida, que ela sabe que precisa mais dele do que ela. Quando Sakuta volta para casa, ele diz a outra Futaba que a conta foi excluída. Ela nota o papel de parede do telefone dele, que é uma foto dele, Kunami e a outra Futaba, e sorri discretamente. No dia seguinte, Sakuta acorda com gatos espalhados pelo rosto. Kaede lhe diz que Futaba desapareceu. Em pânico, ele a procura na chuva. Na casa dela, a Futaba picante diz que ainda não se fundiram e adivinha onde a outra pode estar. Sakuta corre para a escola, encharcado, e a encontra lá. Ele a convida para assistir aos fogos com ele e Kunami, mas ela recusa, acreditando que logo desaparecerá e a outra versão permanecerá como a verdadeira Futaba.
Ela desaba, convencida de que seu outro eu é a melhor amiga para ele e Kunami. Mas Sakuta a chama de idiota e diz para encontrá-lo na estação de trem. Mas ao sair, Sakuta desmaia e acorda no hospital com Mai ao seu lado, que o informa que ele ficou doente por causa da chuva intensa. Ele então vai confrontar Futaba e diz a ela que precisa parar de acreditar que não importa, e que sua existência é preciosa para as pessoas ao seu redor. Suas palavras a atingem, e ela concorda em se juntar a ele e Kunami para assistir aos fogos. Sakuta a encoraja a dizer isso em voz alta para alguém importante, e ela liga para seu outro eu, dizendo que quer assistir aos fogos juntas. Nesse momento, Futaba desaparece, e quando Sakuta atende o telefone, ele ouve a voz de Futaba e percebe que elas se fundiram em uma só. Mais tarde, o trio comparece ao festival de fogos com Futaba vestindo seu kimono. Enquanto os fogos iluminam o céu, Futaba confessa seus sentimentos a Kunami, mas não espera uma resposta, sabendo que o coração dele pertence a outra. Com lágrimas nos olhos, ela sorri suavemente, valorizando o momento com os amigos enquanto os fogos explodem acima deles. Semanas se passam e Sakuta se sente para baixo, sentindo falta do calor de Mai após serem proibidos de namorar em público. Mas Mai o tranquiliza, dizendo que assim que o novo ano letivo começar, eles terão mais tempo juntos. Quando Sakuta a procura na escola, ela não está em lugar nenhum. Eventualmente, ele a encontra fora do apartamento dela. Mas para seu choque e confusão, Mai não o reconhece e o acusa de ser o stalker de sua irmã que quer cheirar sua buceta. De repente, uma loira pequena aparece, afirmando ser a verdadeira Mai, enquanto a garota à sua frente é sua irmã Nodoka, que trocou de corpo com ela. Ela explica que a troca ocorreu devido à síndrome da adolescência com a qual Sakuta está cansado de lidar. Dentro do apartamento de Mai, Nodoka entra em pânico e insiste que é um sonho, mas Mai diz a ela para aceitar a realidade e parar de choramingar. Sakuta então descobre que Nodoka é uma idol, mas também a irmã mais nova de Mai, menos atraente e mais irritante. Mai explica que Nodoka veio na noite anterior, recusou-se a ir para casa e elas acordaram com os corpos trocados. Mai decide que devem viver como a outra até descobrirem como trocar de volta. Elas trocam horários e hábitos e Sakuta é encarregado de ajudar Nodoka a agir como Mai. Na manhã seguinte, a caminho da escola, Nodoka se preocupa que os colegas de Mai a desmascarem, mas Sakuta assegura que sua irmã, a celebridade famosa, é na verdade uma solitária. Nodoka retruca que sua irmã não é a única sem amigos, o que facilita imitá-la. Mais tarde, Mai confidencia a Sakuta que pode ter causado isso, pois sua mãe a transformou em celebridade por despeito ao ex-marido e à nova esposa dele, mãe de Nodoka, que então fez de Nodoka uma idol para competir com ela. Mais tarde, Sakuta se preocupa que Nodoka talvez não lide bem com trens como idol, mas ela o assegura que não é tão mimada assim. Ela estuda o comportamento de Mai com muito cuidado e logo impressiona Sakuta com a convicção com que imita a irmã. Depois, Sakuta encontra Futaba, que acredita que todos os casos de síndrome da adolescência vêm de emoções instáveis. Sakuta admite que o problema de Nodoka reside em se sentir inferior a Mai, embora ele não saiba como resolver. Mais tarde, Sakuta e Nodoka vão para a praia. Ele admira as pernas dela, pensando que não seria uma má forma de morrer entre elas. Enquanto Nodoka se pergunta como sua irmã pôde se apaixonar por um perdedor que adora se masturbar, Sakuta então a ridiculariza por ser desonesta e imatura, fugindo em vez de confrontar seus sentimentos por Mai. Quando Nodoka tenta argumentar, ele a cala dizendo que Mai já sabe a verdade. Mais tarde naquele dia, Nodoka pede para ficar na casa de Sakuta. Sakuta não acha uma boa ideia, e Nodoka implora para ele adocicar Mai. Mas então, a própria Mai aparece. Cansada de esconder seus sentimentos, Nodoka admite que odeia a irmã por ser sempre o padrão que ela não consegue alcançar, e toda vez que falha, sua mãe a ridiculariza. Ela confessa que quando Mai estava em hiato, sua própria carreira começou a ascender. Mas quando Mai voltou ao show business, ela ofuscou Nodoka sem esforço, o que a frustrou. Mai responde que também odeia Nodoka, mas culpa o pai, pedaço de merda, por colocá-las uma contra a outra como filhas rivais de mães diferentes. Mais tarde, Mai se muda para a casa de Sakuta e Kaede fica desconfiada do irmão sempre trazendo garotas novas para casa. Sakuta então toma banho pensando nas possibilidades de uma diabinha, como Nodoka ser sua cunhada no futuro. Depois que ele termina o banho, Mai pergunta o que demorou tanto e ele brinca sobre afogar o ganso. Mas Mai muda de assunto para a cicatriz dele e como ela não desapareceu nem um pouco. Ele pede para ela tocar para que ele possa se excitar com isso à noite, mas ela recusa, com medo de manchar o corpo da irmã. Semanas se passam enquanto ambas as irmãs vivem a vida uma da outra, trabalhando, praticando e dando entrevistas como se sempre tivessem feito isso.
Um dia, durante a visita de Shoko, Sakuta pergunta novamente se ela tem uma irmã, mas Shoko diz que não. Mais tarde no trabalho, Mai, ainda presa no corpo de Nodoka, aparece para reclamar do quão controladora é a mãe de Nodoka. Sakuta aí te atualiza sobre o progresso de Nodoka, mas Mai minimiza, dizendo que a irmã consegue se virar. Dias depois, Sakuta passa por um set de filmagem e avista Nodoka, atuando como Mai. Ela luta sob pressão, sofre um ataque de pânico e desmaia, com Sakuta testemunhando tudo. Mais tarde, ele conta a Mai o que aconteceu, explicando que Nodoka não conseguiu lidar com o mesmo nível de estresse que Mai suporta. Na escola, Kunami nota o rosto sombrio de Sakuta. Sakuta pergunta como é ter uma irmã mais velha que te ofusca. Kunami não sabe, então ele liga para Kamasato, que sabe. Quando Sakuta lhe faz a mesma pergunta, Kamasato diz que ter uma irmã superior é horrível, pois ela é comparada a ela o tempo todo, o que faz Sakuta entender um pouco mais sobre o relacionamento de Mai e Nodoka. Mais tarde, Mai dá a Sakuta uma chave reserva do apartamento dela, dizendo que precisa que ele ponha juízo em Nodoka. Antes de ele entrar, ela o avisa para não abrir o armário no quarto de estilo japonês. Quando Sakuta a visita, ele tranquiliza Nodoka, dizendo que ela se saiu bem, apesar de desmaiar, fazendo-a sorrir de verdade pela primeira vez. Ele diz que é assim que ela deveria sorrir, em vez de imitar o charme falso de Mai. Enquanto olha de bagunça, Sakuta lembra que está basicamente agindo como a empregada de Mai. Enquanto Nodoka toma banho, sua curiosidade o domina, e ele abre o armário proibido, esperando encontrar o estoque secreto de pepino vibratório de Mai. Dentro do armário, Sakuta encontra uma caixa amarela, e quando ele olha para dentro, tudo o que consegue pensar é que as irmãs deveriam fazer as pazes. Mais tarde ele volta para casa, diz a Mai que fez todas as tarefas na casa dela para Nodoka, e acrescenta que Mai deveria se reconciliar com Nodoka logo. As palavras dele a irritam, e ela vai para a cama sem lhe mostrar qualquer afeto, deixando-os a ver navios. Algum tempo depois, Sakuta assiste a um filme de terror com Nodoka, e ela continua gritando com tudo como se Didi estivesse lá a perseguindo. Sakuta a aconselha a estudar os filmes mais leves de Mai, se ela realmente quer aprender a atuar como ela. Mas Nodoka está frustrada, pois sua filmagem é amanhã. Quando Sakuta tenta sair, Nodoka o impede e pede para ele ficar enquanto ela toma banho, dizendo que sente uma aura toda vez que está no banho. No entanto, Sakuta recusa, não querendo irritar Mai, sabendo que ela odeia quando ele se atrasa. Quando ele chega em casa, Kaede o cumprimenta do chão e Sakuta pergunta o que está acontecendo. Ela diz que tem sua própria razão para fazer isso. Então, ela sai vestindo seu uniforme escolar, determinada a voltar para a escola. Sakuta observa orgulhoso, admirando sua coragem apesar do trauma. E Kaede diz que precisa se concentrar para competir com a lista de garotas dele. Quando Mai chega em casa, ela vê Nodoka em seu uniforme e a elogia por estar fofa. Ela entrega a Kaede um pudim que comprou, então entrega a Sakuta ingressos para ele, e Nodoka irem ao seu próximo show de idol. Dias depois, Nodoka retorna ao set de filmagem e desta vez tudo corre bem, rendendo-lhe elogios da equipe de filmagem. Durante todo o tempo, Sakuta a observa. Sakuta a leva à praia depois e elogia sua atuação, mas Nodoka rejeita o elogio, ainda acreditando que fica aquém da irmã. Quando Mai liga, Nodoka passa o telefone para Sakuta. Mai diz que recebeu um recado de voz do pai dele que quer encontrá-lo. Sakuta então dá a Nodoka um ingresso para o show de Mai, e isso a lembra de quando conheceu Mai, e o quão animada e maravilhada ela se sentiu na época. Aceitando que nunca poderá ser como a irmã, Nodoka sonha em criar sua própria identidade como idol e se tornar a vocalista principal do grupo para que sua mãe finalmente se orgulhe dela. Mais tarde, Nodoka pergunta a Sakuta se ele guarda algum ódio da própria família por tê-lo deixado para cuidar de Kaede sozinho, mas ele responde que não, dizendo que entende por que as coisas aconteceram assim. Mais tarde, Nodoka, ainda no corpo de Mai, encontra a mãe de Nodoka, que imediatamente começa a interrogá-la sobre onde está a verdadeira Nodoka. Nesse momento, Nodoka percebe o quanto sua mãe realmente se preocupa com ela. Alguns dias depois, Sakuta se encontra com o pai, e um silêncio constrangedor paira entre eles. Sakuta lhe diz que Kaede está melhorando lentamente e quer voltar para a escola, o que deixa o pai feliz, sabendo que as coisas estão melhorando. Sakuta então pergunta como é ser pai, e seu pai lhe diz que ser pai significa enfrentar novos obstáculos e experiências todos os dias, até mesmo alguns que ele nunca esperou enfrentar, e menciona uma história embaraçosa sobre a vez em que adormeceu enquanto trocava a fralda de Sakuta. Semanas depois, Sakuta e Nodoka assistem ao show de idol de Mai. O grupo se apresenta com uma energia que poderia rivalizar com qualquer grupo de idol coreano de rosto de plástico, e Nodoka assiste maravilhada.
Durante o intervalo, os membros conversam e brincam sobre se apresentar à paisana, suor escorrendo pelo rosto para agradar a multidão. Então, eles cantam outra música, e quando Mai se apresenta, ela ofusca os outros, até salvando um membro desajeitado de se envergonhar. Nodoka observa com admiração, mas então é hora de descobrir quem será a próxima vocalista principal, e quando anunciam que é Nodoka, todos rugem em celebração, exceto Nodoka. Após o show, Nodoka vê sua mãe parabenizando Mai, sem saber que não é sua filha, e dizendo o quão orgulhosa ela está. Esmagada, Nodoka corre para a praia e se joga no mar, tentando se afogar. Sakuta corre atrás dela e a impede enquanto ela desaba, gritando que não pertence a este mundo. Ele diz que Mai ficaria devastada em perder a irmã, mas Nodoka se recusa a acreditar, convencida de que Mai a despreza. Sakuta então mostra a ela provas do contrário. Sakuta arrasta Nodoka de volta ao apartamento de Mai e abre a mesma caixa do armário. Dentro estão pilhas de cartas que Nodoka escreveu para Mai ao longo dos anos, provando o quanto Mai a valoriza. Nodoka admite que enviou aquelas cartas quando era muito jovem para entender que tinham mães diferentes. Ela pensou que estava apenas sendo um incômodo quando percebeu que não eram irmãs de sangue. De repente, a voz de Mai preenche o quarto, revelando que ela estava ouvindo. Mai explica que aquelas cartas lhe deram força e coragem para continuar trabalhando duro, mesmo quando estava exausta e sentia vontade de desistir. Oprimida, Nodoka explode em lágrimas enquanto Mai a agradece por ser uma irmãzinha tão maravilhosa. Nodoka grita exigindo saber por que Mai consegue fazer tudo melhor, até mesmo ser ela. Mai desabafa sua frustração dando um tapa em Sakuta, alegando que não pode arriscar danificar o rosto bonito de Nodoka, já que seus fãs o adoram. Então, Mai revela que a mãe de Nodoka, apesar de sua rigidez, tremia de preocupação se a filha estava realmente feliz. Nodoka desaba novamente, chorando que tudo o que quer é que sua mãe sorria e a ame sinceramente. Mai a abraça apertado, enquanto Nodoka soluça e se desculpa. Nesse momento, as duas irmãs finalmente se entendem e instantaneamente voltam aos seus corpos de direito. Elas celebram, e Sakuta fica muito feliz em ter sua namorada de volta em sua forma gostosa original. No dia seguinte, Sakuta e Futaba concluem que a troca de corpos aconteceu porque Nodoka queria se tornar como Mai, enquanto a própria Mai sentia um pouco de inveja de Nodoka por ter uma mãe que realmente se importava. Mais tarde, Sakuta vai para o apartamento de Mai, ansioso por um tempo romântico, mas seus planos desmoronam ao saber que Nodoka também morará lá. Nodoka o agradece por salvá-la na praia e diz que finalmente entende por que Mai se apaixonou por um perdedor como ele. De repente, Mai sai com más notícias, dizendo que o relacionamento deles viralizou. Então, torna-se o maior escândalo do século desde Johnny Depp versus Amber Heard, e a mídia começa a bombardear Mai com perguntas sobre seu namorado. Mai se desculpa pela controvérsia que afeta seu novo filme, mas começa a elogiar Sakuta como seu amante, dizendo que ele foi a razão pela qual ela voltou ao show business. Ela firmemente coloca a imprensa em seu lugar, dizendo para deixarem seu amante fora dos holofotes. E ao vê-la na televisão, Kaede se inspira a melhorar. Um mês depois, as coisas voltam ao normal, e Mai fica aliviada que o relacionamento deles permanece intacto. Sakuta então cobre Mai de elogios da cabeça aos pés, admirando cada centímetro dela e declarando que é o homem mais sortudo do mundo. Ele pergunta se ela sente o mesmo, e Mai lhe diz que o ama mais do que ele jamais poderia imaginar. Eles se separam pelo dia, e Sakuta descobre uma carta de Shoko pedindo para se encontrarem. Ele instantaneamente sabe que é da verdadeira Shoko, a garota que ele amou muito. Sakuta mostra a carta a Futaba e pergunta como deve lidar com isso. Futaba o aconselha a contar a Mai primeiro, mas Sakuta hesita. Ele se preocupa que, se os papéis se invertessem, ele se sentiria traído se Mai encontrasse seu antigo amor. De repente, Futaba confessa que já estava atualizando Mai por mensagem, e Mai rompe para repreender Sakuta. Ela diz para ele voltar depois de encontrar Shoko, o que o confunde, já que ela não está com ciúmes. Mai explica que também está curiosa sobre as duas Shokos, e como uma delas salvou seu namorado. Admirado com a maturidade dela, Sakuta pula para a janela e grita para o mundo o quanto a ama, envergonhando-a completamente. Ela diz para ele mostrar seu amor de outra forma, então ele tenta beijá-la, mas ela o afasta e diz que se recusa a beijá-lo quando ele está prestes a encontrar seu antigo amor. Mais tarde, a caminho de casa, a velha amiga de Kaede, Kanu, aparece e pede para falar com Sakuta em particular. Sakuta diz a Mai para encontrar Shoko enquanto ele conversa com Kanu. Então Kanu confessa que se sente culpada por não ter impedido o bullying de Kaede e o informa que depois que Kaede deixou a escola, os agressores provaram do próprio veneno. Ainda sobrecarregada pela culpa, ela pergunta se pode encontrar Kaede para se desculpar.
mas Sakuta recusa, preocupado que isso possa reabrir velhas feridas. Na praia, Shoko nunca aparece e Sakuta decide voltar para casa com Mai, mas não antes de escrever uma mensagem na areia para Shoko, dizendo que encontrou outra gata para namorar e amar, que não ela. De volta em casa, Kid mostra animadamente a Sakuta seus objetivos para o ano, desde sair de casa até comer fora. Sakuta os lê e descobre que a maioria envolve o desejo dela de se tornar sua irmã e futura amada. Mas o que mais se destaca para Sakuta é Kid dizendo que quer voltar para a escola. Emocionado, Sakuta a encoraja a começar pequeno e sugere visitar pandas primeiro, o que a deixa ainda mais animada. No jantar, Mai prepara uma refeição tão deliciosa que Kid se inspira e promete aprender a cozinhar como ela. De repente, o telefone toca, e é de Shoko. Sakuta atende, mas acaba sendo a outra Shoko. Quando ele pergunta se ela enviou a carta, ela nega. Kid então pergunta se pode atender a próxima ligação de Shoko como parte de seus objetivos para o ano. Impressionado com a determinação de Kid, Sakuta sugere praticar atendendo uma ligação dela. Quando o telefone toca novamente, Kid treme, mas reúne coragem para atender. Mai a parabeniza por ser corajosa, mas Kid de repente desmaia com febre, e mesmo assim, ela sorri docemente e diz que mal pode esperar para sair e ver os pandas. Mais tarde naquela noite, Sakuta verifica a Kid adormecida e nota um estranho hematoma se formando em seu pescoço. Em um sonho, Shoko aparece, encorajando-o a ser uma pessoa mais gentil. Sakuta acorda do sonho com lágrimas nos olhos e uma sensação que não consegue explicar. Dias depois, Koga o verifica, perguntando se ele está bem. Sakuta tenta se esquivar da preocupação dela com seu charme, mas Koga não se engana. Ela pede que ele ajude a levantar um barril de cerveja, e quando ele o faz, ela faz a contagem regressiva, levantando-no usando os Mississippis, o que o pega de surpresa. Envergonhada, ela admite que diz essa frase com frequência e se sente estranha ao perceber como isso a faz parecer uma completa perdedora. Mas Sakuta admite que as palavras dela o animaram. Quando Sakuta chega em casa, encontra Kid atendendo uma ligação de Mai. Então, Mai diz a Sakuta que Kid tem um anúncio a fazer e Kid orgulhosamente mostra a ele seu plano passo a passo para se preparar para sair. Ela começa escolhendo roupas fofas com Mai, o que Sakuta vê como um grande passo à frente. Depois de mostrar sua roupa, Kid pede para sair. Sakuta a ajuda cuidadosamente, desde a escolha dos sapatos, servindo como seu escudo e encorajando-a com suas palavras calmas como seu irmão. Kid treme, com medo de falhar, mas se recusa a desistir, não querendo ficar presa para sempre. Sakuta abre a porta e, embora ela mantenha os olhos fechados, ele a guia para fora. Quando ela finalmente os abre, percebe que está ao ar livre e explode em lágrimas, não de medo, mas de pura e simples alegria. Sakuta a abraça enquanto ela chora, profundamente comovido pela coragem dela. A partir desse dia, Kid continua a melhorar. Ela se aventura mais longe, até conseguir comer na casa de Mai, e até brincar no parque. Um mês depois, Futaba provoca Sakuta por ser um irmão apaixonado, mas o elogia por ser um irmão maravilhoso. Mais tarde, Kid anda de trem com todos e se agarra ao irmão com medo de estranhos. Sakuta gentilmente a manda olhar para fora, e ela fica maravilhada ao ver o oceano novamente depois de tanto tempo. Todos desfrutam de um piquenique tranquilo na praia, rindo e comendo bolinhos de arroz juntos. De repente, Kano aparece, mas Kid não reconhece sua velha amiga. Isso magoa Kano e Sakuta explica discretamente que Kid não tem mais suas memórias. Há alguns anos, Sakuta tentou acordar sua irmã para a escola, mas a encontrou assustada ao vê-lo e incapaz de reconhecer quem ele era ou mesmo onde ela estava. Os médicos concluíram que Kid sofria de um transtorno dissociativo induzido por estresse, fazendo-a perder seu senso de identidade e todas as suas memórias, essencialmente dando origem a uma nova versão de si mesma. Sakuta percebe que Kid apagou as memórias de ter sido intimidada por seus amigos para proteger seu próprio coração. No início, Sakuta mal conseguia falar com ela, incapaz de aceitar que a irmã que ele conhecia havia partido. A diferença entre a antiga Kid e a atual o levou ao limite. Até que um dia, ele chegou em casa e encontrou Kid coberta de feridas e hematomas, e sua mãe desmoronando lentamente, incapaz de aceitar a condição da filha. Uma noite, Sakuta de repente sentiu uma dor aguda, como uma facada no peito, e uma cicatriz em forma de garra de tigre apareceu. O médico descartou sua história absurda, alegando que ele havia feito isso a si mesmo para chamar atenção. Desesperado e sozinho, Sakuta escapou para a praia, onde conheceu Shoko, que o ouviu e acreditou em cada palavra. A partir de então, ele continuou a encontrá-la, apaixonando-se gradualmente por sua gentileza. Quando ele perguntou por que ela havia acreditado nele, Shoko compartilhou uma lição importante sobre como todos viviam em seu próprio mundo único, e a melhor coisa que se podia fazer era viver gentilmente ao lado dos outros.
Isso fez Shoko tentar ser um pouco mais gentil a cada dia, e abriu os olhos de Sakuta. Oprimido, ele chorou e disse a ela que queria se tornar uma pessoa como ela, alguém gentil e solidário para com os outros e sua dor. A partir desse dia, Sakuta deu a Kid um caderno onde ela podia escrever seus pensamentos e sentimentos. Ele aceitou a Kid diante dele por quem ela era, e ela explodiu em lágrimas, comovida pela compreensão de seu irmão. Logo depois, eles se separaram dos pais e Sakuta ficou com Kid. Enquanto o pai cuidava da mãe, o pai prometeu a Kid que seus pais sempre estariam esperando por ela. Por muito tempo, Sakuta ainda esperava que a antiga Kid voltasse, mas com o tempo, ele começou a temer o que aconteceria com a Kid que ele conhecia então se esse dia chegasse. Sakuta mais tarde pede desculpas a Mai por ter escondido tudo isso dela, e embora ela o perdoe, ela admite que gostaria que ele tivesse contado antes. Na manhã seguinte, Sakuta nota novos hematomas se formando na pele de Kid. Mais tarde, ele descobre que Mai partirá para uma filmagem distante, e ela o lembra de ligar se algo der errado. Quando Sakuta volta para casa, Kid está experimentando seu antigo uniforme escolar, pedindo a ele para levá-la para fora novamente. Ela se sente mal por não se lembrar de Kano, agora sabendo que Kano já foi sua amiga. Ela diz que tem medo de conhecer pessoas que conheciam a antiga Kid, mas agora também tem medo de não conhecê-las de forma alguma. Sakuta diz a ela que Kano era uma amiga e ela deixou um livro para Kid ler. Quando Kid o abre, ela encontra um bilhete dentro e o bilhete desencadeia sua memória de Kano e ela desmaia no local. No hospital, os médicos dizem a Sakuta e seu pai que há uma chance de suas antigas memórias voltarem. Quando Kid finalmente acorda, Sakuta sente um alívio o invadir, pensando que ela não mudou. Ele liga para Mai para explicar o que está acontecendo, sem saber que Kid está ouvindo em silêncio o tempo todo. Mais tarde, Sakuta diz a ela que ela pode pedir qualquer coisa para celebrar sua alta do hospital. Ele sugere ver os pandas, mas Kid diz que quer ir para a escola em vez disso. Sakuta concorda e pede ajuda ao pai para realizar o desejo dela. Seu pai aceita, mas em troca pede a Sakuta para apresentá-lo à sua namorada. Sakuta promete fazê-lo mais tarde. No dia seguinte, Sakuta se despede de Mai, que estará fora a trabalho por algumas semanas, e Sakuta promete que sempre estará lá quando ela ligar. Depois que ela parte, Nodoka pergunta se ele está assustado com a condição de Kid, e Sakuta admite que, como seu irmão mais velho, é seu trabalho parecer sempre forte, mesmo que ele esteja aterrorizado quando ela não está olhando. Ao ouvir isso, Nodoka se sente tocada e pede desculpas por perguntar demais. Mais tarde, uma conselheira escolar visita a casa de Sakuta para conhecer Kid, e ela dá conselhos a Kid para facilitar sua volta à escola e a motiva a continuar melhorando. No dia seguinte, com total bravura, Kid sai do prédio do apartamento e segue para a escola sozinha, com Sakuta ao seu lado. Mas quando ela ouve estudantes rindo, ela entra em pânico, pensando que estão zombando dela. Então eles decidem parar e desistir por aquele dia. Dias depois eles tentam novamente, mas Kid fica impaciente, pensando que seu progresso não é suficiente. Sakuta nota o hematoma se espalhando e a incita a descansar, mas ela recusa, fugindo e gritando que não tem tempo para ir devagar. É então que Sakuta percebe que ela sabe que a antiga Kid está voltando. O medo a domina quando ela vê um grupo de garotas e os hematomas se espalham ainda mais rápido. Ela cai em prantos, perguntando por que não consegue seguir em frente. Determinado, Sakuta a leva em uma viagem à estação de trem, e eles acabam no zoológico, surpreendendo-a completamente. Kid se ilumina ao ver os pandas e todos os outros animais, seus olhos brilhando de alegria. Sakuta diz a ela que pode visitar a qualquer hora e lhe dá um passe anual para o zoológico, fazendo-a brilhar de emoção com a ideia de voltar. Naquela noite, eles param para comer pudim e pegam uma nova rota para casa, uma que os leva pela escola. Sakuta escala o portão e convida Kid a espiar lá dentro. Eles exploram silenciosamente os corredores vazios e Kid diz suavemente que da próxima vez ela quer vir quando o sol estiver lá fora. Eles planejam celebrar a conclusão de seus objetivos no dia seguinte. Mas quando a manhã chega, Kid acorda falando em um tom diferente e com uma presença diferente, como se fosse uma pessoa completamente distinta. O coração de Sakuta afunda ao perceber que sua antiga irmã retornou. Enquanto isso, Mai continua tentando contatar Sakuta depois de saber que Kid foi à escola na outra noite, mas ele nunca atende. Sakuta, em vez disso, liga para o pai, explicando que Kid recuperou suas antigas memórias e pede que ele vá ao hospital para vê-la. Quando chegam, o médico os informa que Kid nem se lembra de ter tido amnésia e deve permanecer em observação por um tempo. Kid começa a falar exatamente como costumava, e seu pai cai em lágrimas de felicidade. Enquanto isso, incapaz de conter suas emoções avassaladoras, Sakuta sai do quarto e começa a correr desesperadamente pelo corredor, chorando incontrolavelmente.
Ele grita implorando, suplicando a quem quer que esteja ouvindo para devolver a outra Kid, aquela que fez novas memórias com ele, para voltar para que possam ver os pandas juntos. De repente, sangue começa a vazar pelo peito onde a cicatriz em forma de tigre estava, e Shoko aparece do nada, quase como um fantasma invocado por sua dor. Ela o ajuda a voltar para casa, cuidando de sua ferida e trocando suas roupas enquanto tenta acalmá-lo. Em seu desespero, Sakuta se chama de inútil, mas Shoko gentilmente lhe diz que ele fez tudo o que podia com o coração que tem. Ela acrescenta que Kid o amava profundamente e valorizava cada momento que compartilharam antes de ela desaparecer. Para provar isso, Shoko abre o diário de Kid e começa a ler em voz alta. Nele, Kid escreve sobre como se sentia isolada de todos, pois todos a viam como uma estranha vivendo no corpo de sua filha. Mas para ela, Sakuta era diferente. Ele era alguém que permaneceu ao seu lado, deixando-a viver livremente como Kid. Ela escreve sobre ver seu irmão crescer, entrar na escola, conseguir seu primeiro emprego e até mesmo arranjar uma namorada deslumbrante chamada Mai Sakurajima, a celebridade. Kid sabia que Sakuta carregava a culpa por não tê-la salvado do bullying, e ela se preocupava que ele sentiria essa culpa novamente quando ela partisse. É por isso que ela criou sua lista de objetivos, para que pudesse alcançá-lo junto com ele, para que ele não ficasse com arrependimento. Ela queria que ele sorrisse sempre que pensasse nela, não que chorasse. Kid encerra seu diário implorando por apenas mais um pouco de tempo para realizar seu sonho e agradecendo a Sakuta por lhe dar tantas memórias maravilhosas. E ela encerra seu diário com uma confissão de amor por seu amado irmão, sabendo então que seu tempo era limitado. As lágrimas de Sakuta caem, mas ele se força a sorrir através delas, recusando-se a trair o desejo de Kid de vê-lo feliz. Na manhã seguinte, ele acorda e encontra um bilhete de Shoko dizendo que ela foi para casa. Seu estômago ronca, e ele começa a comer tudo o que vê pela frente, rindo como um lunático entre as mordidas. Ele nota uma mensagem de Mai, perguntando se Kid conseguiu ir para a escola. Sakuta liga para ela e explica tudo, e como Kid perdeu toda a memória dos últimos 2 anos que passou com ele. Quando Mai pergunta se ele está bem, ele finge uma risada e diz que está bem. Mais tarde, Sakuta começa a brincar com Kid novamente, perguntando se ela gosta de pandas. Ela diz que sim, então ele a convida para vê-los juntos. Ela o zomba por isso, chamando-o de perdedor que convida a irmã para um encontro porque não tem namorada. Mas ele retruca que já tem uma, deixando-a atordoada, e promete apresentá-la algum dia. Os dias passam e a Shoko mais velha nunca mais aparece. Sakuta começa a questionar se ela realmente existiu, e Futaba sugere que ela pode ter sido apenas sua ilusão de como ele pensa que Kid seria sem o bullying. Alguns dias depois, Mai visita o apartamento de Sakuta após semanas de trabalho, e Sakuta não consegue acreditar no que vê. Ele a deixa entrar e ela lhe diz para se vestir enquanto ela prepara um chá para eles. Mas então, Mai encontra a mensagem de Shoko e exige uma explicação. Sakuta tenta esclarecer que nada aconteceu entre eles, mas Mai, sentindo-se extremamente magoada e zangada, sai de lá. Sakuta corre atrás dela, encontrando-a em lágrimas. Ele tenta consolá-la, mas ela rejeita suas investidas e vai embora. A partir desse momento, Sakuta se torna uma casca vazia de si mesmo, e seus amigos notam o vazio em seus olhos. Mais tarde, quando ele encontra Nodoka, ela o repreende duramente, chamando-o de idiota, sem coração e irrefletido pelo que fez. Ela lhe diz que tudo o que Mai queria era animá-lo durante seus dias mais difíceis, e até o priorizou. Mesmo sendo o aniversário dela, suas palavras trazem Sakuta de volta à vida. Ele corre para encontrar Mai, pegando o trem e correndo pela cidade como um homem possuído até chegar ao set de filmagem dela. Quando ela o vê, Mai o puxa para dentro do carro dela. Ela percebe que seu namorado nem trouxe dinheiro para voltar para casa. Então ela arranja um quarto de hotel para ele através de sua equipe. Então, enquanto eles contemplam o horizonte da cidade juntos, Sakuta lhe deseja um feliz aniversário. Aniversário. O agente de Mai lhes dá 15 minutos para o pequeno encontro. Vendo que está frio, Sakuta faz um gesto de cavalheiro e coloca sua jaqueta em volta do corpo dela, e pede desculpas por ser um namorado péssimo que não a valorizou o suficiente. Mai também pede desculpas por não estar lá quando ele mais precisou dela. Sakuta lhe diz o quanto significa tê-la ao seu lado e promete retribuir o mesmo amor e força. Percebendo o clima, Mai o manda fechar os olhos, e Sakuta acredita que seus lábios estão prestes a provar o paraíso. Mas em vez disso, ela belisca sua bochecha e ri, dizendo que seus beliscões valem tanto quanto seus beijos. Depois no hospital, Kid e Sakuta se preparam para partir, e Kid agradece a Sakuta por tudo o que ele fez por ela, dizendo que está pronta para ir à escola novamente. Ele pergunta se ela tem certeza, e Kid diz que ficará bem, sabendo que não estará sozinha. Se você assistiu a este resumo de anime até o final e quer uma parte 2, comente abaixo Coelhinha Gata. E se você adora resumos de anime como este, assista a este vídeo.